Olá, criativo, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem também, muito obrigado. Eu sou o Christian Barreira e seja bem-vindo à escola. Bom, galerinha, nesse vídeo eu vou passar para vocês uma das técnicas que eu utilizo na criação das minhas logos, beleza? Antes de começar, eu queria só trocar uma ideia com vocês, falar algo sincero, tá? Se você quer ser um designer, ou se você já é, aquele designer que pega e compra pack de logo na internet, altera a cor, altera o nome e vende isso para um cliente seu, cara, desculpa, esse vídeo não é para você. Tá brincando? Mas se você quer ser valorizado como designer a ponto dos seus clientes entenderem e aceitarem que o seu preço é equivalente ao seu valor, fica até o final desse vídeo, que as dicas que eu vou te passar vai melhorar muito o seu processo de criação e principalmente a sua organização de ideias, beleza? Bom, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o atendimento que vocês precisam fazer quando vocês estão conversando com um cliente. Ô Cris, mas como assim atendimento? Que atendimento? Como assim? É simples. Quando você vai prestar serviço para alguém, você precisa entender o cliente. Eu ainda vejo alguns designers que já passam o preço logo de cara, não pergunta qual que é o nicho do cliente, qual que é o objetivo dele, a missão, os valores. Simplesmente o cara pega, passa um valor, cria um logo com um nome, algum símbolo e manda para o cliente. No, God! Às vezes dá certo, mas isso não é o correto a se fazer. No, God, please, no! Tu tem que ter pelo menos uma coisa em mente. Como eu falei, você vai apenas fazer um logotipo, mas você não sabe o que o seu cliente fez para conseguir abrir aquela empresa. Você não sabe se aquela empresa é o último recurso que ele tem para tentar tirar o sustento da família dele. Você não sabe o que ele deixou de fazer ou o que ele deixou até de comer para abrir aquela empresa. Então você tem que tratar qualquer logo como se fosse um sonho para o seu cliente. E você tem que fazer isso de uma forma séria, você tem que se preocupar com o cara, entender ele. Assim você cria uma confiança com o seu cliente e, claro, você vai entender tudo sobre ele, vai conseguir passar isso para logo. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque no meu processo de criação, eu tive que me aproximar ainda mais do meu cliente para conseguir colocar a cereja do bolo na logo que a gente fez. Bora ver como que é essa técnica? Simples. Bom, pessoal, eu estou aqui no meu Photoshop, tá? O que eu quero mostrar para vocês é essa tabelinha. O que eu faço aqui quando eu vou começar a criar a minha logo? Bom, eu já tenho algumas coisas em mente, porque a gente pergunta muita coisa no briefing, correto? Então, o briefing resumidamente foi: a loja ela vai vender vestidos de noiva, mas precisa de ter uma pegada um pouco extravagante, mas ela precisa continuar passando aí o entendimento de que ele vende vestidos de noiva. Então você já ficava na cabeça, pô, eu preciso criar algo um tanto quanto mais formal, mas eu preciso de algo extravagante. Então a gente já tem aquele conflito, né? Quase um bloqueio criativo. Por que eu utilizo essa técnica? Eu consigo colocar todas as minhas ideias e todas as minhas pesquisas em um só local. Então vamos ver aqui o que eu fiz para organizar essas ideias e chegar na logo final. Lembrando que, como essa loja ela ainda não foi inaugurada, eu deixei essa logo como confidencial, tanto o nome como a logo, tá bem? Mas a ideia eu vou passar aqui para vocês. Eu acho bacana ser algo real, eu não ia criar uma logo que não fosse real para passar isso aqui para vocês, tá? Acho que assim é muito mais natural e vocês conseguem verificar que realmente funciona. Então o que eu fiz? Dividi várias colunas e dentro dessas colunas eu vou organizando as minhas ideias e as minhas referências. Então vamos lá, conforme eu falei, peguei algumas fontes aqui para servir como o nome principal da loja. Depois, outras fontes para a gente fazer o slogan,
tá? Porque a gente sabe que você utilizar a mesma fonte para fazer tanto o nome quanto o slogan fica muito chato. Que coisa horrorosa! Né? Não fica muito criativo. Bom, depois eu pesquisei aí sobre noivas e casamento. Então o que eu fui fazendo? Organizando aqui nessa coluna o que eu encontrei de referência. Então, por exemplo, aqui eu peguei os vestidos, véu, coloquei alguns buquês, coroa, coloquei também algumas igrejas. Você vai morrer. Então aqui na coluna eu pesquisei também sobre algumas roupas, alguns vestidos extravagantes e coloquei aqui também para eu conseguir comparar e buscar um padrão entre eles para passar na nossa logo. E algumas referências também, eu coloco sempre uma coluna de referência. Pode ser de concorrente, pode ser de outros nichos, mas que você também consiga entender que é algo formal. Você pode colocar tudo nessa coluna de referência aqui. Eu não busco colocar muitas, porque se eu já encontro um padrão entre elas, eu já paro por ali e entendo. Cris, mas será que demora muito para fazer essas prints? Na verdade não. Vou passar a dica para vocês aqui, não sei se vocês já utilizam, a print demarcada. A print é onde você consegue colocar uma marcação de onde você quer exatamente tirar essa print da sua tela, para você não tirar a print da tela toda. No Windows, você segura o janela, esse aqui, que fica entre Ctrl e o Alt, janela, Shift e o S. O que acontece? Quando eu aperto isso, eu consigo criar uma setinha e fazer um quadrado da onde eu quero tirar a print. Eu não preciso tirar a print da tela toda. Então, eu entro no Google, eu vou tirar uma print aqui no meu Photoshop. Entrei aqui no meu Photoshop, por exemplo, se eu quisesse tirar print de alguma coisa, eu vou tirar a print aqui do meu painel de caractere. Seleciono, pronto. Volto aqui para o Photoshop, Ctrl V. Pronto, já estou com o painelzinho aqui. Então é isso que eu faço. Vou no Google, busco o que eu tenho, faço uma pesquisa e vou colando tudo no Photoshop. Com as suas ideias todas organizadas, agora é só você jogar tudo para o esboço. Você vai brincando aqui, vai montando, conforme vai vindo na sua cabeça. Claro que você precisa ter um senso criativo, óbvio. Então, de repente, Cris, me veio na cabeça aqui um buquê, eu vou colocar um buquê. Bom, você pega o buquê aqui, você vai girando. Cara, esse buquê fica legal com o slogan, essa fonte. Vou colocar essa fonte aqui para o slogan. Tá, e para o nome? Para o nome eu vou tentar uma fonte um pouco mais grossa, essa daqui. E aí você vai combinando. E a cereja do bolo para mim faltou na coluna e na parte que eu precisava colocar algo extravagante. Então lembra que lá atrás eu falei para vocês sobre conhecer o cliente, conhecer ele, conhecer o que ele faz, de onde ele vem, qual que é a história dele, o que ele quer passar para o cliente, como que é o produto dele. Então foi aí que depois de montar essa tabela, eu voltei para o meu cliente, pedi para ele, eu posso dar uma olhada nos seus vestidos, eu posso dar uma olhada aí realmente na loja toda, como que você confecciona, como que você faz os seus vestidos. E foi aí que eu percebi então que a cereja do bolo seria uma pedra. Todos os vestidos então que ele faz, eu vi que ele utiliza muita pedra, era o que faltava na logo. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês então qual foi a combinação final e aceita pelo cliente que eu fiz aqui nessa tabelinha. Eu tenho ela aqui na logo borrada, porque eu não posso realmente mostrar para vocês ainda, mas logo logo vai estar no meu Instagram. O que eu fiz? Coroa, aí eu coloquei a pedra em cima, correto? Obviamente que aqui é só um esboço. E a fonte eu utilizei para o nome uma fonte mais extravagante e para o slogan uma fonte mais neutra. E se vocês perceberem aqui, isso daqui é o formatinho da coroa, correto? Porém, ela é feita com o nome da loja. Então, o nome da loja, ele faz o formato da coroa e o slogan vem no canto. Então, foi algo que o cliente curtiu demais, porque consegui colocar tudo o que ele pediu no briefing. Então, é isso que eu falo para vocês. Entende mais sobre o cliente, pergunta mais, pesquisa mais, que eu tenho certeza que vocês vão ter vários trabalhos sendo aprovados. E é isso aí, meu amigo. Agora que você tem o esboço da sua logo já formado no Photoshop, meu amigo,
vai vetorizar Photoshop, Illustrator, Corel, na onde for. Então, se te ajudou, meu amigo, já mete o dedão no like, balanga o sininho e manda esse vídeo pro seu amigo designer. Manda para aquele designer lá que fica comprando packzinho. Compra packzinho que eu sei. Compra packzinho que eu sei. Compra packzinho, muda o nome, muda a cor e vende. Vagabundo!